Olá, vamos mergulhar hoje no capítulo 10 do Evangelho de João, um texto que nos apresenta duas das figuras mais famosas sobre Jesus, a do bom pastor e a da porta. Mas olha, isso vai muito além de uma historinha bonita. São declarações de identidade muito, mas muito poderosas. Vamos juntos decifrar o que está por trás dessas metáforas? Para a gente entender bem essa passagem, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos dar uma olhada no contexto, que é surpreendente e muda tudo. Depois, a gente entra na parábola e seus personagens. Em seguida, vamos entender o que Jesus quis dizer ao se chamar de a porta. E, claro, vamos aprofundar na imagem do bom pastor. E, por fim, vamos ver o reboliço, a confusão que essas palavras causaram. Então, para a gente entender de verdade a história do bom pastor, precisamos, na verdade, voltar uma página, lá para o final do capítulo 9. A cena toda não começa num pasto tranquilo, com um pôr do sol bonito. Pelo contrário, ela começa no meio de uma confusão danada. Jesus tinha acabado de curar um homem que nasceu cego, e por causa desse milagre, os líderes religiosos o expulsaram da sinagoga. E é aqui que está o pulo do gato. Como bem destaca o Hernandes Dias Lopes, a conexão entre os dois capítulos é total, é inseparável. Jesus vê o jeito que os fariseus trataram aquela ovelha, aquele homem que tinha acabado de ser curado, e ele não se cala. A parábola do bom pastor é a resposta dele. É uma crítica direta àquela liderança falida e, ao mesmo tempo, uma afirmação de que tipo de líder ele é. Então Jesus lança a parábola, ele começa a falar sobre um curral de ovelhas, uma porta, um porteiro, um pastor, ladrões. Para quem ouvia ele naquela época, essa cena era super comum, era o dia a dia deles. Só que por trás dessa imagem aparentemente simples, tem uma carga de significado tanto histórico quanto teológico que é gigante. E essa imagem de pastor e ovelha não vem do nada, viu? Ela conecta direto com o Antigo Testamento. Comentaristas como F.F. Bruce e D.A. Carson mostram que a grande referência aqui é o capítulo 34 do livro de Ezequiel. Lá, Deus critica duramente os líderes de Israel, chamando eles de pastores egoístas que se aproveitavam do rebanho. E Deus promete que ele mesmo viria para pastorear o seu povo. Então, quando Jesus chega e usa essa mesma figura, a declaração dele é imensa. Basicamente, Jesus coloca na mesa 3 tipos de líderes, 3 mentalidades bem diferentes. Primeiro tem o pastor de verdade, o legítimo, que é movido por amor. Em total contraste tem o ladrão, cuja única intenção é o lucro e a destruição. Mas aí entra uma terceira figura, que é mais sutil, o mercenário. Ele não é o dono das ovelhas, está ali só pelo salário. E o que acontece na hora do aperto, quando o perigo chega? Ele vaza. O interesse dele é o próprio bolso, não as ovelhas. E bem na hora que a gente acha que entendeu a parábola, que Jesus é o pastor, ele vira o jogo, faz uma coisa totalmente inesperada. Ele se identifica não apenas como pastor, mas como a própria porta. É a primeira daquelas 2 grandes declarações "eu sou" que a gente encontra nesse capítulo. Ele não é só quem guia as ovelhas, ele é o único acesso à segurança. Mas o que quer dizer ser a porta? Bom, essa imagem carrega umas promessas bem diretas. O comentário Beacon, por exemplo, ajuda a gente a ver 3 pontos fundamentais. Primeiro, salvação. Segundo, segurança. Essa ideia de entrar e sair indica liberdade com proteção. E terceiro, sustento, ou seja, achar pastagens. É a promessa de uma vida completa e segura sob o cuidado de Deus. E aqui o contraste fica gritante, né? Fica preto no branco, não tem como confundir. De um lado você tem um ladrão, que representa os falsos líderes, e o propósito dele é um só: roubar, matar e destruir. Do outro lado, Jesus, a porta, que vem com o propósito oposto, trazer vida. E não é qualquer vidinha não, é vida em abundância, uma vida plena, com qualidade. Certo, já vimos Jesus como a porta. Agora vamos para a segunda grande declaração de identidade deste capítulo, e talvez a mais famosa de todas. Ele volta para a figura central da parábola e diz com todas as letras: "Eu sou o bom pastor". E a principal característica que define esse pastor, segundo ele mesmo, é o seu sacrifício. E aqui tem um detalhe na língua original no grego que é simplesmente fascinante. Hernandes Dias Lopes chama a atenção para isso. A palavra que Jesus usa para bom não é agathos, que seria um bom no sentido moral comum. A palavra é kalos, e kalos tem um peso muito maior. Significa ideal, nobre, excelente, o modelo perfeito. Então Jesus não está dizendo que é apenas um pastor bom. Ele está afirmando ser o pastor ideal, o padrão divino. Tá,
E o que esse pastor ideal faz na prática? Primeiro, e isso é o ponto central, ele dá a própria vida pelas ovelhas. Mas não é só isso. Ele as conhece de um jeito íntimo, pessoal, chama cada uma pelo seu nome. A missão dele também é de juntar, de reunir ovelhas de vários lugares diferentes. E talvez o ponto crucial, ele tem uma voz que é única, uma voz que as suas ovelhas reconhecem na hora e seguem, sem hesitar. E atenção, porque este é um ponto teológico super importante que todos os comentaristas destacam. O sacrifício de Jesus não é um acidente, não é uma fatalidade, nem um ato de fraqueza. Ele deixa muito claro que tem total autoridade sobre a própria vida. Ele entrega voluntariamente, por amor, e também tem o poder para pegá-la de volta. Isso não é uma posição de vítima, é uma demonstração de poder soberano. Bom, como era de se esperar, um discurso desses com declarações tão grandiosas não ia passar em branco, né? As palavras de Jesus simplesmente racham a multidão no meio. Gera uma divisão profunda. As pessoas são obrigadas a tomar um lado. Não dá para ficar indiferente. E olha só as duas reações que opostas. Uma parte da galera o descarta na hora. Esse cara tá louco, tá possuído, por que dá ouvidos a ele? Mas o outro grupo para e pensa, usa lógica. Eles conectam as palavras de Jesus com os seus atos e perguntam: peraí, um demônio pode abrir os olhos de um cego? Eles voltam lá para o caso do capítulo 9. A discussão sobre quem Jesus é está totalmente ligada ao que ele faz. Um pouco mais para frente, a discussão esquenta de novo. Pressionado para dizer logo se era o Messias, Jesus dá a sua própria explicação para a incredulidade de tanta gente. O problema, segundo ele, não era a falta de provas. A questão era outra. A capacidade de crer está ligada a pertencer ao rebanho dele. Quem é ovelha de verdade simplesmente reconhece e segue a voz do seu pastor. Então, vem a declaração que explode tudo. O ponto de ruptura. Eu e o Pai somos um. Comentaristas como D.A. Carson explicam que, com essa frase, Jesus não está falando só de ter o mesmo propósito que o Pai. Ele está falando de uma unidade de natureza, de ser divino. É uma afirmação clara da sua divindade. E a partir daí, neutralidade se torna impossível. A reação é imediata. Os oponentes pegam pedras para apedrejá-lo. E assim a gente termina com essa reflexão. O texto de João 10 não apresenta Jesus como apenas um bom mestre ou um líder moral. Ele se posiciona como um acesso exclusivo a Deus e como o pastor divino que se sacrifica. Diante de alegações tão absolutas, a pergunta que ecoa desde aquela época até hoje é: o que elas exigem de quem